A França está fazendo pressão contra o acordo do Mercosul com a União Europeia. Porque vai ter que ser aprovado no parlamento francês. E eles estão dizendo que... Né? E está tentando convencer a Itália a fazer a mesma coisa, não aprovar. E também tem o apoio da Áustria, da Holanda e de um terceiro país que eu não me lembro aqui agora. Enfim. Portanto, aquilo que para nós parecia ser uma coisa, fechou, tudo bem, pode não ser bem assim. Mas quem entende o assunto é o professor José Carlos de Lima Júnior, professor de pós-graduação e administração da Harvard Agro-Business School. Professor José Carlos, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos da Nova Brasil. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar presente com todos vocês. Muito obrigado. Professor, pode ainda haver dificuldades na aprovação lá pelos parlamentos europeus? Com certeza pode e teremos, porque quando a gente pega e compara o que nós temos nesse 2024, relacionando com aquele que nós tínhamos lá em 2019, o que a gente tem nesse momento é um texto que foi negociado tanto pela Comissão Europeia quanto os países aqui do Mercosul e que ainda precisa ser aprovado e negociado junto ao Conselho Europeu. E aqui o que a gente tem de maneira muito evidente, que de certa forma destoa do que nós tínhamos lá em 2019, é que lá, né, há 5 anos, a gente tinha que ter uma cláusula naquele momento e que tinha que ser aprovado por todos, ou seja, era consenso. E nesse momento não, a gente precisa ter a maioria. E nesse caso, o que a gente percebe é que essa proposta ela ainda vai ser votada aí, né, pelos auto-organismos da Comunidade Europeia. A gente tem, com toda certeza, uma certa expectativa de que alguns países possam vir a se opor. E nesse caso a gente tem a França, a Polônia e também Países Baixos, como você citou aí, a própria Áustria, e a gente pode colocar também até mesmo a Itália, que está sendo aí pleiteada, né, digamos, chamada para poder vir a ficar contra esse acordo. E essa resistência? É a concorrência? É a pressão por parte dos agricultores europeus? De onde vem a resistência? Na verdade, quando a gente pega e faz essa comparação entre o que o Brasil vai se beneficiar e o que a Europa, porventura, iria se beneficiar, a gente tem de maneira muito evidente que nós iremos entrar com um grande volume de exportação de alimentos. E ainda que os alimentos, nesse momento, são principalmente 7, puxado aí principalmente pelo café, o fato é que a Europa, como um todo, já vem sofrendo uma série de problemas durante vários anos. E toda essa resistência que os produtores têm vivido, a gente vê os protestos que têm crescido nos últimos 2 anos, o grande receio deles é que, primeiro, em termos de competitividade, nós, Brasil, temos um agronegócio extremamente forte e que nós temos volumes, temos escala. E numa lógica de escala, nós conseguimos aí ter um ótimo preço na ponta final. E é nesse caso que os produtores europeus têm maior receio, né, de vir a perder, digamos, como eles costumam dizer, competitividade mediante aqui o produto brasileiro. Professor, quer dizer que então o livre comércio só vale quando a gente leva vantagem? Quando a gente tem concorrência, é melhor colocar tarifas protecionistas? Isso sempre foi assim, Heródoto. É muito curioso quando você pega e fala assim, todos brigam pelo livre comércio, todos brigam, né, pelo mercado 100%, digamos, isento de poder do Estado, mas a gente sempre gosta ali de ter, né, uma tarifa diferenciada ou um crédito, né, subsidiado. E aí você tem uma situação muito curiosa que é colocada nesse momento. O que a comunidade europeia, ou como sempre colocou comunidade europeia, a própria terminologia comunidade, começa a ser colocada aí numa situação de que até que ponto a gente quer ser comum, colocando aqui os 20 países com relações de outros países do mundo. Então, o que você traz aqui é um fato, né? A liberdade econômica que todos transacionam e todos falam, quando a gente chega numa situação em que tem a oportunidade de tê-la na mesa, sempre há esse questionamento. Professor, mas para o consumidor europeu, não é melhor, haja vista que os produtos também, os preços poderão ficar mais baixos? Seria excelente para o consumidor europeu. É importante colocar que a Europa, nesse momento, passa um processo bastante delicado, né? Quando a gente pega e analisa toda essa parte dos acordos, que porventura a gente possa vir a colocar aqui na mesa, a gente tem sempre 2 desdobramentos, tem o político e temos o econômico. Na parte econômica, que é onde entra toda a transação comercial, seria extremamente importante, porque você teria alimento muito mais barato, portanto, a inflação de alimentos seria, de certa forma, diminuída ou amenizada em face que a própria Europa tem uma situação, um problema de produzir o alimento que ela demanda. Então, sim, seria excelente para o europeu. Mas, no entanto, a gente tem dentro da democracia os grupos de pressão.
E quanto mais organizado for um grupo de pressão, maior será a pressão que ele vai fazer. E nesse caso, o grupo de pressão que nós temos, que estamos assistindo, é o grupo de pressão dos produtores europeus, pressionando principalmente os seus governos. E aí a gente tem situações como essa que aconteceu na França, em que você tem algumas empresas que acabam assumindo um posicionamento político e acaba criando barreiras aí, colocando barreiras comerciais ou até mesmo impeditivas de acessar o produto brasileiro, como foi o caso recente aí de duas grandes marcas aqui no país. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigado e boa semana para todos. Professor José Carlos de Lima Júnior, professor de pós-graduação em administração da Harvard Agrobusiness School. Olha que interessante, né? Para o consumidor europeu, o acordo é bom, porque, obviamente, chegaria lá um produto mais barato e até de melhor qualidade. Seria excelente para o consumidor europeu. É importante colocar que a Europa, nesse momento, passa um processo bastante delicado, né? Quando a gente pega e analisa toda essa parte dos acordos, que porventura a gente possa vir a colocar aqui na mesa, a gente tem sempre dois desdobramentos. Tem o político e temos o econômico. Agora, 8h40...